Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado, e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócono, Nicanor, Tímon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um grego que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e grande multidão de sacerdotes judeus aceitavam a fé. Palavra do Senhor. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nos esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. O justo, alegrai-vos no Senhor, ao retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na líria de 10 cordas celebrai-o. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra sua graça. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. O Senhor pôs o olhar sobre os que o temem e que confia esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de ternura. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos.
sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Da mesma forma que em vós nós esperamos. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Com efeito, nas Escrituras se lê: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e magnífica. Quem nela confiar não será confundido. A vós, portanto, que tendes fé, cabe a honra, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Nela tropeçam os que não acolhem a palavra. Esse é o destino deles. Mas vós sois a raça escolhida, o sacerdócio do reino, a nação santa, o povo que ele conquistou para proclamar as obras admiráveis daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Felipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai,
e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acredita-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridas irmãs, caros irmãos, então celebramos hoje com toda a igreja este 5º domingo do tempo da Páscoa, este tempo de graça, tempo de vivermos as alegrias da ressurreição do Senhor. E também temos alegria, como paróquia Sagrado Coração de Jesus, de também hoje celebrarmos, darmos início, na verdade, ao nosso tríduo, em preparação à festa de Nossa Senhora de Fátima, uma das padroeiras também de nossa paróquia, aqui da nossa comunidade, onde estamos hoje presentes, celebrando essa Eucaristia. E celebrar o tempo, a festa da padroeira, da comunidade, é sempre uma oportunidade importante, para que a comunidade possa, primeiramente, agradecer a Deus por todas as graças, todas as bênçãos, por tudo aquilo de bom que Deus tem realizado no meio de nós, graças à intercessão de Nossa Senhora. A padroeira da comunidade, ela é aquela que intercede a Deus por todas as nossas necessidades. Por isso que nós, em comunhão também com a campanha da fraternidade deste ano, escolhemos como tema dessa nossa festa, Maria, Mãe de Misericórdia, vê, sente compaixão e cuida de nós. E é justamente este o sentimento que nós temos em relação a Nossa Senhora em nossas vidas. Ela é a mãe de fato de misericórdia, que vê com amor, com compaixão, toda a situação da nossa vida e cuida de nós, com amor de mãe, da mãe que está sempre pronta, disponível a realizar sempre o melhor na vida dos seus filhos e filhas. Então nós queremos, em primeiro momento, neste tríduo de Nossa Senhora, agradecer a Deus por todas as bênçãos e graças que Ele realiza em cada um de nós, pela intercessão da Virgem Maria. Mas também, esse tempo de festa, de padroeira, é também um tempo para que cada um de nós possa também refletir, avaliar a nossa caminhada de fé. E como estamos seguindo ou não o exemplo, o testemunho que nós recebemos da nossa padroeira. E aqui essa comunidade, nossa paróquia, tem essa grande responsabilidade, um grande desafio por ter também a própria Mãe de Jesus como uma de nossas padroeiras, uma de nossas grandes referências na nossa caminhada de fé e aí em nossas comunidades. E nós somos chamados a olhar para a nossa vida e perceber como que nós estamos vivendo o exemplo, o testemunho, os ensinamentos da Mãe de Jesus e nossa mãe durante a nossa vida, nessa nossa caminhada de fé. Porque a padroeira da comunidade, além dela ser, claro, diante de Deus, a nossa protetora, a nossa intercessora, mas ela é um modelo da comunidade. E quantos não são os testemunhos, os belíssimos ensinamentos que a vida da Virgem Maria traz para a vida de cada um de nós, enquanto cristãos, enquanto filhos de Deus, para podermos fazer sempre a vontade do Pai e seguir com alegria o seu Filho, que é para nós o caminho, a verdade e a vida, como nós ouvimos hoje, Ele mesmo dizendo para nós neste Evangelho de São João. Então, neste 5º domingo, Jesus se apresenta para nós como o caminho, a verdade e a vida, o único caminho que nos leva para o Pai. Pois Ele e o Pai são um só. Quem o vê, vê o Pai. E nós somos, portanto, meus irmãos, hoje chamados a refletir diante dessa palavra de Deus sobre a nossa vida, sobre essa nossa caminhada de fé.
Assim como Cristo, ele se apresentou para nós no domingo passado, no domingo do Bom Pastor, como sendo a porta das ovelhas, e somente quem passa por ele encontra a vida plena. Bem, hoje ele diz que só há um caminho que nos leva para o Pai, e este caminho é ele próprio. E nós, enquanto igreja, enquanto comunidade de fé, enquanto discípulos de Jesus, nós somos chamados a trilhar este caminho de vida e de verdade, esse caminho que nos leva para a vida plena, que nos leva para junto do Pai. E nós precisamos olhar nossa vida e perceber se estamos realmente seguindo pelo caminho de Cristo ou não. E aí nós devemos olhar a vida de Jesus, olhar os seus ensinamentos, olhar o testemunho que ele deixou para cada um de nós, e perceber se nós estamos seguindo, se estamos imitando realmente a Cristo, com a nossa vida, com as nossas escolhas, com as nossas obras, ou se não estamos. E muitas vezes o que nos impede, o que nos atrapalha nessa nossa caminhada de fé, nessa caminhada de identificação com o próprio Senhor, são justamente os sofrimentos, as dificuldades que nós enfrentamos aí no nosso dia a dia. Grandes são as nossas dificuldades. Olha esse tempo que estamos vivendo, de tanta angústia, né, do momento tão difícil que traz tanta perturbação ao nosso coração. E quem está com o coração perturbado, né, muitas vezes se afasta do caminho do Senhor, né, não consegue ter aquela mesma fidelidade, o mesmo empenho, o mesmo gosto em seguir, em fazer a sua vontade. Por isso que Jesus, ele diz hoje para nós, no início do Evangelho: não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tendes fé em mim. E é justamente a fé, a confiança no Senhor, a certeza de que Ele está vivo e que está no meio de nós, que tira toda a perturbação da nossa vida e nos torna de fato livres para podermos realizar no mundo a vontade de Deus com a mesma obediência que o Cristo realizou a vontade do Pai até o fim, até o ponto de doar a sua vida por nós na cruz. Então, meus irmãos, é necessário que hoje, nós, e sempre, claro, na nossa vida, olhando o testemunho de Cristo, tenhamos a certeza de que este é o único caminho para a vida plena, para a verdadeira felicidade. O caminho do Cristo pode ser, e é com certeza, muitas vezes, o caminho mais difícil. Ele nunca disse que o seu caminho seria o mais fácil, mas ele diz, é o único que nos leva para junto do Pai. É o único que nos leva para a verdadeira felicidade. E por isso não podemos hesitar em seguir a Cristo, em trilhar o caminho da vida eterna, que é Ele mesmo, vivendo em nós mesmos a própria vida de Jesus. E viver a vida de Jesus é viver nesse mundo, em total obediência à vontade do Pai, e num amor irrestrito aos irmãos, um amor ao próximo que nos leva a dar a nossa própria vida, pelo bem das outras pessoas. Este é o caminho da felicidade, este é o caminho da vida plena, é o caminho do amor, é o caminho da obediência, é o caminho da doação de vida. E é isso que Cristo nos apresenta. E tantas vezes nós estamos na igreja, caminhando com Cristo, ouvindo a sua palavra, mas parece que ainda não entendemos. Não temos a clareza de onde o caminho de Cristo está nos levando. E aí nós vemos hoje Tomé, que diante da palavra de Jesus, ele diz, mas nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? E o Senhor nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Então, meus irmãos, que nós tenhamos essa consciência, essa certeza, de que o caminho de Cristo nos leva para um único lugar, que é para junto do Pai, que é para a vida plena, a vida verdadeira, que é a vida eterna junto de Deus, a vida que não tem mais fim. Somente Cristo nos leva para lá. E por isso não podemos, diante de tantos caminhos que nós encontramos aí neste mundo, de tantos, como refletimos domingo passado, diante de tantos falsos pastores que querem nos iludir, querem nos enganar, nos levar por outros caminhos, não, nós temos que ter a certeza de que o caminho verdadeiro, o caminho da vida, da verdade para nós é Cristo. Ele é o caminho que nos leva para o Pai. Ele é a verdade que nos liberta
E Ele é a vida plena, a vida definitiva para cada um de nós. E assim, nós como comunidade de fé, devemos sempre viver guiados pelo Espírito do Senhor. Tanto o Senhor, Ele, por saber, claro, de todas as dificuldades, de todas as fraquezas que nós temos na nossa humanidade, que Ele nos enviou o Seu Espírito Santo. E no batismo, nós nos tornamos membros de Cristo. Ele é a cabeça da igreja e nós somos os seus membros. Ou como nos diz a segunda leitura de hoje, da carta de São Pedro, Ele é a pedra angular. Mas nós somos também as outras pedras que formam este edifício espiritual que é a igreja. Nós somos este povo sacerdotal, este povo que é chamado a oferecer a Deus o verdadeiro culto, o verdadeiro sacrifício, que está na obediência a Deus e na doação da própria vida, pelo bem dos irmãos, pelo bem de toda a humanidade. Assim como Cristo viveu. Ele ofereceu ao Pai o único e perfeito sacrifício. Mas nós somos chamados também a apresentar a Deus também o verdadeiro sacrifício, que é a doação da nossa própria vida, através da nossa total obediência à vontade do Pai. Então é preciso, meus irmãos, sempre aderir com consciência, com amor ao caminho do Cristo. E é assim que nós vamos vivendo como verdadeiros templos realmente do Espírito Santo, como essa igreja viva de Cristo. Assim que nós vamos de fato nos constituindo como esse edifício espiritual, do qual nós somos chamados a ser pedras vivas. A igreja não se constrói por tijolos, por cimento, não. Mas a igreja se constrói através de pedras vivas, que são todos os batizados que vivem realmente a missão do seu batismo, que vivem o seu compromisso com Deus, que vivem com fé, com amor, essa sua caminhada. Então é assim, meus irmãos, que nós devemos desenvolver a nossa vida de fé, deixando sempre que o Espírito Santo guie sempre a nossa vida, as nossas atitudes, as nossas escolhas, para fazermos sempre a vontade de Deus e o bem para o nosso próximo. É preciso deixar que o Espírito Santo, o mesmo Espírito que conduziu o Cristo na sua vida neste mundo, Ele também conduza a vida de cada um de nós. É para isso que o Senhor enviou o seu Espírito sobre nós. Esse Espírito que nos deu a vida nova do batismo, para vivermos este exemplo de Jesus. E assim nós vamos, movidos pelo Espírito, conduzindo a nossa vida, conduzindo a igreja, conduzindo até mesmo a sociedade, as famílias, sempre de acordo com a vontade de Deus, que vai sempre nos mostrando o caminho certo, para podermos até mesmo superar as nossas dificuldades, superar tudo aquilo que precisa de uma solução na vida da comunidade, como nós vimos na primeira leitura de hoje. Estamos nesse tempo pascal acompanhando aí o livro dos Atos dos Apóstolos, que nos apresenta a vida das primeiras comunidades cristãs, dos primeiros que abraçaram uma fé no Cristo, que acolheram com amor o testemunho dos apóstolos, que são perseverantes na palavra do testemunho dos apóstolos, na fração do pão, nas orações, na comunhão fraterna. Essa igreja que nasce realmente, de todos aqueles que abrem o seu coração para o Cristo e que aceitam trilhar o seu caminho. Mas mesmo essa comunidade, aparecem dentro dela tantas dificuldades. E agora nós estamos acompanhando aí os Atos dos Apóstolos, nesse momento em que a comunidade agora está crescendo. E a comunidade agora está sendo aí formada tanto por judeus, convertidos judeus que aceitaram o Cristo como seu Senhor, como Messias, mas também de pagãos, que também acolheram o testemunho dos apóstolos. Mas agora esses dois grupos começam também a apresentar algumas dificuldades aí na sua convivência. E nós vimos aí nessa leitura de hoje dos Atos dos Apóstolos, que os cristãos de origem grega começam a se queixar de que as suas viúvas estão sendo esquecidas, não estão sendo atendidas da mesma maneira que as viúvas dos judeus. Então fica aquela picuinha, aquela briguinha ali de viúvas, aquele diz-me-diz,
e chega até os apóstolos. E eles dizem: olha, não é certo que a gente deixe de lado a pregação da palavra para servir as mesas, ou para ficar separando aí brigas de viúvas, picuinhas da comunidade. Mas, movidos, iluminados pelo Espírito Santo, eles dizem à comunidade que escolham então 7 homens de boa fama, cheios do Espírito Santo. E esses foram então escolhidos e são os 7 primeiros diáconos da igreja. Assim nasceu o ministério diaconal, daqueles que são chamados a servir as mesas na caridade, atendendo aqueles que mais precisam, os mais frágeis, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros. E assim nasce esse novo ministério na igreja, que nasceu diante de uma necessidade, diante de um problema que estava ali, mas que nasce principalmente da ação do Espírito Santo, que vai conduzindo a igreja para que saiba com amor, na caridade, solucionar os seus problemas, sempre através do serviço. Não é através da autoridade da força, mas da autoridade do serviço, daquele que se abaixa para fazer o bem para o próximo. E assim eles foram, foi parcialmente, de alguma forma, que ele foi se dando alguma solução para aquela realidade. E é assim que deve ser na nossa vida. Se nós caminhamos com Cristo, caminho, verdade e vida, diante de todas os nossos problemas, as dificuldades na comunidade, na família, na nossa vida de sociedade, nós devemos deixar que o Espírito Santo nos instrua, que o Espírito Santo nos mostre o caminho, qual o serviço que é necessário que façamos para que possamos vencer essa realidade difícil, para superar esse problema. Assim se comportam aqueles que caminham com Jesus. Deixam a sua vida ser guiadas pelo Espírito Santo. É por isso, meus irmãos, que a igreja permanece sempre de pé. Mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todas as perseguições que ao longo desses mais de 2 milênios ela vem enfrentando, mas porque ela é conduzida pelo Espírito. E se nós, como família, como comunidades, queremos também permanecer de pé, é preciso deixar-se sempre conduzir também por esse Espírito. E o caminho é sempre do serviço. O caminho nos inspira sempre, o Espírito nos inspira sempre a servir. E no serviço nós vamos conseguindo diminuir todas as dificuldades, sofrimentos, os problemas na nossa vida e na vida das comunidades. Então, meus irmãos, que estejamos sempre dispostos a seguir a Cristo, no caminho que é Ele próprio. Ele é o Senhor que nos chama a seguir, e Ele próprio é o caminho que nos leva para o Pai, que nos leva para a vida plena. Mas é preciso que cada um de nós estejamos de fato disponíveis a trilhar esse caminho, que é o caminho da cruz, que é o caminho do serviço, que é o caminho do amor até as últimas consequências, o caminho da fidelidade à vontade do Pai até o fim. Esse é o caminho do Cristo, esse é o caminho da verdadeira felicidade e não há outro. Não há atalhos, não há outro caminho mais fácil, não. Os caminhos mais fáceis nos levam para uma realidade, com certeza, muito mais difícil. Mas o caminho do Cristo, o caminho da cruz, o caminho do amor, o caminho do serviço, nos leva para um único lugar, que é para junto do Pai. Para vivermos a perfeita comunhão com a Trindade, da mesma maneira como Cristo é um com o Pai e o Espírito Santo. Que nós sejamos um também com a Trindade Santa, vivendo a nossa fé, vivendo a nossa vida sempre guiados, motivados pelo testemunho e pelo ensinamento de Jesus e pela força e a luz do Espírito Santo em nossas vidas. E que o Espírito Santo ilumine também a cada um de nós, para que como sociedade, como igreja, possamos valorizar sempre mais a graça e o dom da maternidade. Hoje nós celebramos aí, acho que no mundo inteiro, este Dia das Mães. E este dia que para nós deve ser vivido, compreendido, muito mais do que como uma data simplesmente comercial, que a gente sabe que no fundo, essas datas são criadas muito mais para celebrar o comércio, para mais um motivo para as pessoas consumirem, gastarem dinheiro. Mas muito mais do que isso,
Deve ser um tempo de nós valorizarmos, agradecermos a Deus a grande graça da maternidade. E que para que cada um de nós possamos valorizar as nossas mães. Com certeza, o maior presente que uma mãe espera do seu filho é que o seu filho esteja seguindo o caminho da vida, o caminho da verdade. Ou seja, que esteja seguindo a Cristo. Não há uma mãe cristã que não queira dos seus filhos que eles estejam realmente bem encaminhados no caminho do Senhor. Então, que nós possamos valorizar, sim, a graça maravilhosa que Deus concedeu às nossas mães, de poderem gerar a vida, cuidar, nutrir, proteger, defender a vida. Mas elas precisam sempre também do nosso auxílio, do nosso carinho, que estejamos ali prontos a auxiliá-las, principalmente aquelas que já estão de idade avançada, ou aquelas que estão doentes, aquelas que passam por grandes dificuldades, aquelas que passam aí problemas sérios com seus filhos, com suas famílias. Então deixemos que o Espírito Santo nos ilumine, e que Ele nos guie de fato, para que possamos realizar o bem para as nossas mães. Reconhecer o trabalho, a missão, o esforço da mãe em cuidar de nós, é também nos esforçando e fazendo todo o possível na nossa vida para trazer felicidade, alegria para a sua vida. E com certeza a mãe se alegra muito mais do que com presentes, mas é com o seu filho presente na sua vida. Com o filho que está ali como um verdadeiro sinal de Deus na sua vida. Seguindo sempre o caminho do bem, seguindo o caminho da vida, o caminho da verdade, que é somente Jesus Cristo para cada um de nós. Então que o Senhor nos abençoe, que o Pai, na sua infinita bondade e misericórdia, pela intercessão da Virgem Maria, conceda muitas bênçãos e graças na vida de todas as mães, que as recompense por todo o esforço em gerar, em cuidar e proteger a vida dos seus filhos. Que todas as mães possam encontrar alegria com os seus filhos, alegria de encaminhá-los na fé, alegria de poder educá-los como homens e mulheres de Deus, homens e mulheres de bem, que buscam, através da sua vida, fazerem a sua parte, para que realmente todo o povo possa caminhar no caminho da vida, para que toda a sociedade possa se desenvolver com justiça social, possa se desenvolver no direito, realizando o bem comum de todas as pessoas, de todos os filhos e filhas de Deus. Então, que esse Dia das Mães seja um dia especial para cada um de nós. Muitos hoje não vão poder dar aquele abraço nas suas mães, uns porque as mães já estão junto de Deus, e outros por conta do isolamento social, não podem ir lá até a casa da mãe, fazer aquele almoço, aquele churrasco, ou pelo menos não deveriam, nesse tempo. Mas é o tempo de rezar, de estar unidos através da oração. A oração nos aproxima daqueles que nós amamos. Quando rezamos por alguém, nosso coração está lá, junto deles. Eles sentem a sua presença através da nossa oração. Então, que rezamos pelas nossas mães, e que as mães também, agradecidas a Deus pelo dom que Deus lhes concedeu, possam também estar sempre rezando pelos seus filhos, e se fazendo presente em suas vidas através das suas preces e os seus clamores a Deus, e pedindo sempre a intercessão de Nossa Senhora. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.